um órgão que dá sustentação, que auxilia no transporte de substâncias e ainda por cima pode absorver outras coisas que você nem imagina, nós estamos falando da raiz, que é uma estrutura muito importante para as plantas e a gente vai conhecer características sobre ela. Primeiro, vamos conhecer as características morfológicas externas, a parte de fora das raízes. Aí depois a gente vai conhecer um pouquinho sobre a estrutura interna delas. Para começar, a gente tem que entender o que é uma raiz. Uma raiz nada mais é do que um órgão da planta subterrâneo, só que, presta atenção, ele, na sua grande maioria, é subterrâneo. Porém, em algumas plantas, ele pode ser, por exemplo, uma raiz aérea, ou mesmo uma raiz respiratória. Então, ela, em grande maioria, é subterrânea, porém, ela pode ter alterações. Além disso, as raízes fazem a fixação do vegetal, ou seja, elas têm a capacidade de sustentar uma estrutura ou pequena ou muito grande, dependendo da espécie daquele vegetal. Além de conseguir sustentar, a raiz ela também faz outras coisas, como absorver água e nutrientes do solo, para que a planta consiga fazer a fotossíntese e, além disso, também conseguir os nutrientes que ela precisa para crescer. Ela consegue também armazenar substâncias. Por exemplo, é uma planta que ela precisa de muito amido, muito carboidrato. Então, ela consegue armazenar isso na sua raiz para que quando a planta precise, ela consiga retirar com facilidade. As raízes são aclorofiladas. O que isso quer dizer? Elas não possuem clorofila, que é uma organela responsável pela captação da energia do sol para a fotossíntese. No caso das raízes, como a sua maioria é subterrânea, elas não precisam dessa clorofila porque não vai ter utilidade. Mas veja, assim como tem raízes que não são subterrâneas, a gente pode também ter raízes que tenham clorofila. Um exemplo é as raízes das orquídeas. As orquídeas, elas são plantas que geralmente não estão enterradas no solo, elas ficam geralmente presas a algum caule de uma outra árvore. Assim, as raízes delas são verdinhas e elas conseguem fazer a fotossíntese através das raízes também. Outra coisa é o geotropismo positivo, ou seja, elas vão crescer em direção ao núcleo da Terra, ou seja, para dentro da Terra. Geo, terra, tropismo, crescimento. Então, geotropismo é em direção ao centro da Terra. E, além disso, elas têm fototropismo negativo, ou seja, ao contrário do Sol. Como o Sol está acima, né, da Terra, ou ao invés de a raiz crescer para cima, ela cresce para baixo. Mesmo aquelas que são aéreas ou que conseguem absorver alguma coisa do ambiente, elas vão ter fototropismo negativo. Elas nunca crescem em direção ao sol. Ok? Agora vamos ver como é essa estrutura por fora das nossas raízes. Primeiramente, a gente tem que entender que a raiz, geralmente, ela tem uma estrutura central, que é aquela que primeiro nasce, que cresce e vai se desenvolvendo para a planta poder crescer. Só que ela consegue desenvolver ramificações, ramos, bracinhos, que consegue ajudar na sustentação. Esses ramos a gente chama de raiz lateral. Ou seja, a gente tem uma estrutura muito parecida com essa aqui, com a raiz central, porém lateralizada para os lados, para que consiga ajudar na sustentação e também chegar a nutrientes que talvez ali no centro não estejam mais. Então, além da raiz lateral, a gente vai ter outras partes numa raiz. A segunda parte que a gente vai falar chama-se zona suberosa. A zona suberosa, ela é formada de suberina. A suberina é uma substância formada de lipídios, ou seja, ali a gente vai ter como se fosse uma gordura envolvendo aquela estrutura. O que isso vai fazer? Ela vai impedir que a água entre por ali, porque a água tem um local específico para entrar. Então ali é uma zona hidrofóbica que a gente chama, ou seja, uma zona onde a água não pode entrar. Após a zona suberosa, a gente vai ter a zona pilífera. Pilífera vem de pelos, é como se ela tivesse micropelinhos na sua estrutura que vão aumentar a área de absorção. Então, para que a planta consiga mais tempo para absorver tudo o que ela precisa de um espaço, de um local, para que fique bastante tempo ali.
Este local é a zona pilífera. Abaixo da zona pilífera, a gente vai ter a zona de crescimento. Esta zona de crescimento ela é muito importante, porque aqui a gente vai ter bastante tecido de crescimento, ou seja, meristema primário, por isso esse MP aqui. Então, o meristema primário, ele é recheado de células novas que conseguem fazer divisão celular com muita facilidade e em bastante quantidade. Então, é essa parte aqui que vai crescer na raiz. Então, por isso ela é chamada de zona de crescimento. A gente pode encontrar também como zona lisa, tá? Além de zona de crescimento, né? Então, aqui a gente vai ter muitas células se dividindo para fazer com que essa raiz cresça cada vez mais e dê mais suporte e também mais absorção para essa planta. E pensa o seguinte, se essa estrutura está cheia de células novinhas, elas seriam facilmente machucadas ou facilmente destruídas. Por isso, a planta tem uma adaptação, que chama-se coifa. A coifa, ela é como se fosse uma luvinha, como se ela protegesse essa área aqui. Para quê? Primeiro, por conta do atrito, porque essas células vão crescendo e vão empurrando o solo. Então, nesse empurrar o solo, ela gera atrito, o que poderia machucar essas células. Então, por isso, essas plantas têm a coifa protegendo. Além disso, ela vai proteger contra herbívoros. Por exemplo, vai ter algum inseto, algum micro-organismo nessa terra, nesse solo, que possa vir a roubar estas células ou comer essas células, né? Então, para isso não acontecer, a coifa está ali para proteger. Além disso, ela tem uma estrutura chamada pectina. A coifa produz essa pectina. Essa pectina é uma substância que, ao contrário lá da suberina, ela é hidrofílica. Ou seja, ela gosta de água. Então, nessa área aqui, ó, a planta consegue absorver bastante água, porque ela meio que puxa a água, ela ajuda ali na entrada da água para ela entrar com bastante facilidade. Então, a coifa é uma estrutura extremamente importante para as plantas. Se a gente retirar essa parte aqui da coifa, ela vai ter que produzir outra para que ela consiga sobreviver. Senão, essa raiz aqui acaba morrendo. Então, agora vamos dar uma olhadinha em como são as células dentro das raízes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a morfologia interna das raízes. Para começar, a gente tem que entender que dentro de uma raiz, a gente precisa ter tecidos que tenham células que podem se diferenciar ou em crescimento ou em alguma função daquela raiz. Por exemplo, eu preciso carregar a seiva ou a água lá da raiz até a folha para acontecer a fotossíntese e assim por diante. Então, as nossas raízes são formadas de meristemas primários que geralmente estão associados ao crescimento longitudinal das plantas, inclusive da parte das raízes, e o meristema secundário, que ele está relacionado com o crescimento transversal, ou seja, ele vai crescer para os lados e, além disso, vai se diferenciar em, por exemplo, células que vão absorver ou células que vão estar ali para fixação, entre outros. Sobre a morfologia interna, a gente tem dois tipos de estruturas. A gente tem as estruturas primárias, que estão geralmente em toda a raiz de toda a planta, e nós vamos ter estruturas secundárias, que estão relacionadas a outras coisas. Vamos falar primeiro da estrutura primária que a gente encontra na maioria das plantas. Primeiro de tudo, essa estrutura primária vai ter uma epiderme, que, comparando com o ser humano, seria a nossa pele, certo? No caso da raiz, essa pele vai revestir a raiz, ou seja, vai proteger, vai dar o limite, vai dar a estrutura daquela raiz. Além disso, ela vai ajudar a absorver, ou seja, absorver a água e os nutrientes que aquela planta vai necessitar. Dentro, logo após essa epiderme, a gente vai ter o córtex. Então, o córtex está entre a epiderme e a parte central, que a gente vai falar daqui a pouco. O que a gente vai encontrar nesse córtex? Primeiro, muita célula. Ali vai ter uma quantidade extrema de células. Olha só, elas podem ser divididas em duas partes. Elas podem ser ou uma massa homogênea, parenquimática,
Ou seja, ela pode ter células todas iguaizinhas, formando um parênquima, que é uma estrutura de sustentação. Ou elas podem se dividir e ter células diferentes, sendo elas colênquima e esclerênquima. Elas também vão estar ali para auxiliar na sustentação. Então, além da sustentação, elas também conseguem formar outras funções, mas a principal delas é conseguir sustentar aquela estrutura. Porque pensa, a epiderme ela não é uma estrutura muito grande, né? Ela é uma camada fina, porque a água precisa entrar, os nutrientes precisam entrar. Então, quem é que vai dar o suporte, a sustentação para essa epiderme e para a parte central? É o córtex. Então, o córtex ele pode ser só homogêneo, todas as células iguaizinhas, ou se diferenciar em células diferentes. Depois do córtex, a gente vai ter o cilindro central, que é a estrutura do meio. O que vai acontecer ali dentro? Essa estrutura do meio, ela vai ter os vasos condutores de seiva. Então, ali a gente vai ter o xilema e o floema. É por ali que a seiva vai passar. Além desses vasos condutores de seiva, a gente vai ter estrias de Caspari e o periciclo. Essas estrias de Caspari são células e estruturas especializadas em bloquear substâncias. Então, se a planta precisa daquela substância, essas estrias vão deixar essa substância passar. Caso a planta não necessite dessa substância, ela bloqueia, ela impede que aquela substância entre na raiz e assim acesse os vasos condutores de seiva. Já o periciclo são células que depois vão dar o auxílio para gerar as raízes laterais. Então, naquela estrutura lá dentro da raiz, tem um conjunto de células especializadas em gerar novas raízes, que vão ser as raízes laterais, que vão dar suporte e maior absorção para as raízes, certo? Só que tem um porém aqui, um adendo muito importante para a gente prestar atenção. O cilindro central, em monocotiledôneas, vai ser circular, ou seja, os vasos condutores eles estão dispostos em um círculo, formando uma estrutura bem certinha de círculo. Já as eudicotiledôneas, elas vão estar em formato de cruz. Então, ao invés de elas se juntarem e formarem um círculo assim, o que elas vão fazer? Elas vão se dispor uma lateral à outra e uma por cima da outra, formando uma cruz. Só que as eudicotiledôneas, elas podem ter uma estrutura a mais, que são aquelas que eu mencionei no comecinho, que são as estruturas secundárias. Vamos conhecer um pouquinho delas. Então, as eudicotiledôneas, elas têm estruturas secundárias. Elas estão associadas ao crescimento lateral das raízes. Essa estrutura vai ter dois tipos de tecidos celulares, que é o câmbio, que está relacionado com a formação do xilema e do floema, que são os vasos condutores de seiva. Então, um vai estar mais interno, o outro vai estar mais externo, e quem vai ser responsável pela produção disso é o câmbio. E além disso, a gente tem o felogênio. Essa estrutura ela vai ser responsável pela produção da casca, aquela parte de células que já morreram, que é o suber, que anteriormente era formado pela suberina, que a gente já falou nessa aula, e depois de um tempo ela vira o suber, é uma casca por fora que serve principalmente para proteção. E internamente esse suber, a gente vai ter células vivas que estão ali formando o crescimento lateral dessas raízes. As raízes, elas podem ser divididas em dois tipos diferentes, que é a pivotante, que seria uma raiz com uma central e as suas ramificações, todas elas com aquelas estruturas que nós comentamos, zona pilífera, zona de crescimento, coifa, tudo igual, porém com uma central e suas ramificações. E a gente vai ter o tipo fasciculada, ela também pode ser encontrada como cabeleira, porque essa estrutura ela não vai ter uma central, ela vai ser toda ramificada. A gente não consegue identificar de onde partem essas ramificações. Então, a gente não consegue identificar uma estrutura central. Elas são todas iguais, de dimensões e estruturas idênticas, porém, elas não vão sair todas de uma central. Elas estão todas saindo de um ponto só da raiz. Assim, a gente não consegue identificar de onde elas vêm. E por isso, elas têm uma diferença.
A pivotante a gente vai encontrar principalmente em plantas maiores. Por exemplo, árvores frutíferas, árvores maiores, porque a pivotante ela consegue fixar melhor a planta naquele local. Já a fasciculada, por essas raízes serem mais finas, ela não consegue fazer tanto essa sustentação. Porém, ela sim serve para sustentação como qualquer outra raiz. E ela também vai ter todas aquelas estruturas que nós vimos. Vai ter coifa, vai ter zona pilífera, tudo igual. Só que a diferença é que ao invés de ter uma grandona central, elas vão ser todas iguais e se ramificando para os lados. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as adaptações dessas raízes. Assim como qualquer outro órgão das plantas, as raízes sofreram adaptações, tanto para ambientes com pouca água ou para ambientes com pouca oxigenação. Tudo vai depender de onde aquela planta fica ou de qual local ela prefere. Mas as raízes, elas conseguem se adaptar sim. Vamos conhecer elas. A primeira adaptação chama-se adventícia. Essa adaptação está relacionada com raízes saindo ou diretamente do caule para baixo ou saindo de folhas. Isso faz com que a planta fique mais firme naquele ambiente. Um exemplo é as violetas. Então, as violetas têm esse tipo de raiz. Outra adaptação que a gente também pode encontrar relacionada à sustentação são as raízes tubulares ou raízes suporte. Elas também vão auxiliar na fixação daquela planta, daquela raiz naquele local. Essas raízes tubulares, elas, ao invés de elas brotarem e irem para baixo, o que elas vão fazer? Elas vão se espalhando pelo solo. Em muitas cidades, a gente vai encontrar essas raízes destruindo, por exemplo, os asfaltos ou as calçadas. Então, essas raízes vão se espalhando pelo solo para ajudar na sustentação daquela planta. Um exemplo disso é o milho. Outra adaptação são as raízes tuberosas. Essas raízes, elas servem principalmente para guardar energia. É uma reserva de energia, geralmente associada a carboidratos. Um grande exemplo disso são as cenouras ou a batata inglesa. As raízes respiratórias, essas aqui estão associadas a locais com pouca oxigenação ou nenhuma oxigenação. Um grande exemplo disso são os manguezais, onde naquele local acontece tanta decomposição que o oxigênio é absorvido e utilizado pelas bactérias e micro-organismos que estão naquele local. Por isso o solo fica pobre de oxigênio e a planta precisa do oxigênio para fazer respiração celular. Então, como ela vai fazer isso? Ela joga as raízes para cima. Sim, ela tem raízes para baixo, ela entra no solo, porém, em algumas partes ela joga essas raízes para cima, para conseguir obter o oxigênio do ambiente. Outra adaptação são as raízes aéreas. Essas aqui são diferentes das respiratórias. Essas raízes aéreas, elas estão associadas mais à umidade, à água. Então, em locais que tem pouca água, ou mesmo são plantas que estão associadas a outras plantas, por exemplo, a orquídea, ela precisa dessa raiz obtendo essa água de algum lugar. Então, essas raízes ficam expostas ao ambiente para absorver a umidade, a água que existe no ar. E por último, a gente tem as raízes sugadoras ou haustórios. A gente pode encontrar esses dois nomes. Essas raízes estão associadas a plantas que roubam a seiva de outras plantas, ou seja, as parasitas. O que elas fazem? Elas precisam adentrar o caule de uma outra planta, chegar até o xilema e o floema para roubar a seiva dessas outras plantas. Um exemplo disso é o cipó-chumbo, que ele vai se enrolando nesses caules e consegue chegar até os vasos condutores de seiva e roubar a seiva dessas plantas. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, são adaptações que as plantas fizeram nas suas raízes para conseguir viver naquele ambiente da melhor forma possível. Então, na aula de hoje, a gente conheceu a estrutura da raiz, tanto por fora quanto por dentro dela, os seus tipos e as suas adaptações. Para saber mais sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha nos nossos materiais e faça os nossos simulados para ver como está a fixação aí na sua cabecinha sobre isso. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!